Deus seja louvado. Amém. Juntos na mesma comunhão ouviremos a palavra das casas de orações e conselhos, também testemunhos, hinos de louvores e súplicas a Deus. No canal CCB. Minha alma engrandece. Convido a todos os irmãos e também todos testemunhados a inscrever-se para receber os próximos vídeos. Ative as notificações em todas. Compartilhe nossos vídeos com toda a querida Irmandade e testemunhados. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer na mesma comunhão. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Epístola aos Hebreus. No capítulo 10. Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Epístola aos Hebreus, Hebreus 10. Porque, tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés, porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde a remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência
e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Uma palavra inspirada pelo Espírito de Deus, dada ao apóstolo que escreveu, com muita comunhão, exaltando a Jesus Cristo, o sacrifício que o Senhor fez pelas nossas almas, e deixando bem claro que a lei e tudo que foi no Velho Testamento foi apenas uma sombra dos bens futuros, era um prenúncio, prefigurava, pois o Velho Testamento, se nós formos olhar, irmãos, a cada passo que ali está, tudo já prefigurava o que seria o permanente, o que viria o segundo e eterno testamento, que é o novo em Jesus Cristo. Porque aqui nós acabamos de ler que até os sacrifícios que eram feitos por expiação de pecados, derramando sangue de animais, de forma alguma seria um sacrifício permanente, algo que pudesse durar, pois até no momento em que uma pessoa errava e trazia aquilo em expiação do seu pecado ao sacerdote, aquele sangue era aspergido de uma vasilha, deitava-se no ângulo do altar, onde se une a figura A e a B, significa reconciliação, união, comunhão. Bendito é o Senhor. Não existe ângulo se não tiver a reta A e a reta B. Então ali, através daquele sangue, por aquele pecado, poderia ser que a pessoa ficasse livre daquela pena. Mas hoje não temos mais, bendito é o Senhor, essa prática, até porque aquele sacrifício durava durante aquele dia e aquele ato. Mas quando a pessoa voltava a errar, uma outra vida pagava por aquele pecado. Bendito é o Senhor. Mas vindo o Senhor Jesus,
o Cordeiro Santo, Imaculado, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou o seu sangue uma só vez, e nesse ato foi chamado sangue do concerto eterno. Bendito é o nome santo do Senhor. E todo aquele que, uma maneira de humildade, se achega diante de Deus, não prevalecendo a sua opinião, e nem com soberba ou vanglória, mas como servo, chega com humildade diante de Deus, confessa a Deus sua baixeza, sua limitação e dependência de Deus. O Senhor nessa noite, mais uma vez, desde o que prega que não tem nada, até aquele que está aqui na comunhão, bendito é o Senhor agora pedindo: Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue, sejamos todos cobertos com esse sangue expiador, que esse sim arranca pecado. Aqui dizia: jamais sangue de bode, de animal, poderá limpar pecado de alguém. Aquilo era apenas uma coisa, irmãos, que prenunciava uma alegoria. Bendito é o Senhor. Mas hoje não, esse sangue, ele lava. A Irmandade quer ver que uma outra parte das Sagradas Escrituras diz: quando João, apóstolo do Senhor, viu uma multidão que ninguém podia contar, que estavam perante o trono, trajavam vestidos brancos e com palmas nas mãos, alegres cantavam um hino e louvavam o Senhor. Bendito seja Deus. Veio um dos anciãos e perguntou a João: quem são esses? De onde vieram? E ele, não sabendo, porque na visão anterior ele conheceu que era 144 mil israelitas, mas aquela multidão era de povos, tribos, nações, línguas diferentes, e que era incontável. Bendito é o Senhor. E ele, não sabendo, ele falou: tu sabes, Senhor. E o ancião respondeu: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram, branquearam os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aquela que está na comunhão e vai aí na tua mente fazendo como nós acabamos de ler, confissão. Bendito seja Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso sair de mim algum vício, alguma coisa que te entristece. Eu não quero que teu Espírito se entristeça dentro de mim. Poderoso é o Senhor agora de te cobrir com o sangue expiador, que não só perdoa, que já é tudo, mas ele também purifica e limpa as tuas vestes. E se tem alguma mancha aqui agora, que o próprio adversário, aquele acusador, ele fez isso como um sumo sacerdote chamado Josué, mostrava as manchas no vestido e falava ali: você não pode estar aqui, porque segundo a lei não podia entrar com os vestidos sujos. Mas veio o anjo do Senhor, contendeu contra aquele espírito maligno e disse: o Senhor te repreende. Sim, o Senhor que remiu Israel te repreende, porque ele é um tição tirado do fogo. Glória ao Senhor. Ele vai voltar a receber o fogo, a chama, e aonde Deus colocou ele, ele vai voltar. Quem está aqui na comunhão, é palavra restauradora, e que todos que estão em espírito aqui, querendo agradar a Deus, para a salvação, remissão dos teus pecados, arrepender-se e viver numa carreira, não segundo os teus princípios, mas para ser um servo e uma serva de Deus, para entrar no reino da glória, numa nova pátria, Jerusalém celestial, pode ficar em comunhão. O Senhor se levanta ao teu favor, manda embora agora toda acusação, arranca de você algum vício, e você sai daqui sem mentir, sem enganar, sem encobrir. Glória ao Senhor. Irmãos, vai ter conversão aqui hoje. O Senhor vai fazer obra na nossa vida. Tem crente velho às vezes que também não é convertido, mente, faz com coisa que Deus não vê, serve um Deus que é cego. Bendito é o Senhor. Fala que Deus não está olhando para aquilo, mas o Senhor vê tudo. Ele está sondando nós agora, por dentro e por fora. E quem tiver na comunhão do Senhor Jesus, de cobrir com o sangue dele, arrancar esse pecado e colocar o Espírito Santo para te guiar, pode dar glória a Deus e sair daqui dizendo: eu vou servir a Deus de verdade a partir de agora. Dom da conversão, aonde tiver comunhão, pode começar a manifestar nesses corações, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é a palavra. Então ele falava aqui:
Todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar pecado. Mas este, havendo, Senhor Jesus, um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Senhor Jesus já foi glorificado. Glória ao Senhor. Foi colocado acima de todo nome, e Ele está à destra de Deus. Ao nome do Senhor Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Em nome do Senhor Jesus, os espíritos, demônios têm que ir embora. Em nome do Senhor Jesus é ministrado os dons de cura. Glória ao Senhor. Dom de língua, bendito é o Senhor. Glória a Deus. As linguagens, as interpretações. Então o Senhor já está. Só que Ele está sentado, esperando o dia da nossa redenção. E quando isso vai acontecer? Quando o Senhor tirar nós daqui, irmãos. Bendito é o Senhor, porque hoje ainda o Senhor manda a palavra como conselheiro. Ele não veio ainda como juiz, e não vestiu as suas vestes de vingança. Mas aqui abaixo nós lemos: a vingança pertence ao Senhor, minha vingança. E essa vingança ela vai acontecer. Pois muitos podem dizer: como é que uma pessoa blasfema de Deus, fala mal de Jesus Cristo, fala contra aquilo que o Espírito Santo faz, e fica desse jeito? Porque não é chegado ainda o dia da vingança. Pois escrito está na palavra de Deus, que ainda quando o Senhor tirar a igreja daqui, os homens, por serem tão maus e não arrependerem, vão blasfemar contra Deus, vão falar coisas horrendas. Bendito seja o Senhor. Mas também está escrito: a como está salpicada de sangue as tuas vestes, como aquele que pisa a uva no lagar. Lagar, irmãos, para nós entender, é semelhante a um lugar como fosse um poço não muito fundo, onde o homem vem ali pisar e esmagar as uvas com os pés para se fazer o vinho. Isso, claro, hoje já existe uma forma mais moderna de se espremer a uva, com maquinários, mas a moda antiga era dessa forma: pisava-se a uva no lagar, espremia ela com os pés, esperava o seu processo, bendito é o Senhor, de fermentação e assim por diante. Mas hoje, glória ao Senhor, o Senhor está mandando essa palavra, que o Senhor virá com uma vingança, em que Ele vai esmagar as nações. Glória ao Senhor. Isso pode ser figural, como também pode ser, irmãos, muitos vêm olhar e falar: realmente agora o Senhor não está mais com misericórdia. Mas enquanto Ele está falando nas congregações, não é para pôr medo, e nem para falar: o irmão está ameaçando a igreja. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz isso. Mas o Senhor não tem prazer na morte nem do ímpio, e aquele que se arrepende, irmão, o Senhor nunca lhe negará a misericórdia. Então está aqui a palavra: quando o Senhor vier pôr por escabelo de seus pés todos os seus inimigos, que ninguém de nós que estamos aqui venhamos fazer inimigos de Deus, mas o Senhor, por essa palavra, Ele quer ser teu amigo, sincero, leal. Tem um hino que diz: só Jesus é amigo verdadeiro. Glória ao nome santo do Senhor. Mas muitos desprezam a amizade do Senhor, irmãos, e se tornam inimigo de Deus nas obras. O Senhor chama, dá para ele chance, e traz, e fala, visita com a sua glória, faz ele sentir os sinais de Deus. Bendito é o Senhor. Mas a pessoa não muda, ela prefere o mundo, aquilo que lá fora lhe atrai, se torna mais interessante, despreza o seu Salvador, vai deixando as coisas do mundo, das mentiras e de tudo aquilo que o mundo oferece, entrando dentro do seu coração. Mas aquele que ama a graça, a verdade, ele faz uma análise de consciência e fala: eu empreender meu tempo numa coisa tão banal, sendo que eu posso estar na presença de Deus. Quem estiver aqui na comunhão dessa palavra, o Senhor estende agora o cetro da misericórdia, para que você não venha se
tornar inimigo de Deus, mas Ele, como teu amigo sincero, fiel, Ele quer te propor: eu quero te abençoar, eu quero pegar o teu tempo, bendito é o Senhor, e fazer. Olha, irmãos, tem uma palavra que fala sobre o remir o tempo, e aquele que aprende a remir o tempo, irmão, ele não emprega, aleluia, nada do seu tempo naquilo que desagrada a Deus e naquilo que é supérfluo. Poderá alguém que está aqui falar: mas eu preciso me distrair, eu trabalho muito a semana inteira, se eu não me distrair, às vezes a minha cabeça não aguenta. Não tem coisa melhor, servo e serva de Deus, do que dobrar o teu joelho e, em vez de achar que a tua cabeça vai pifar, o Senhor te dá a mente de Cristo. De uma oração você sai virtuoso, com armas, virtude para enfrentar o mal. Irmãos, eu estou sentindo tanta presença de Deus pregando essa palavra, e hoje o Senhor dá um chacoalhão em alguém: ou você me serve, ou você não vai me servir mais. Bendito é o Senhor, porque está chegando a hora, irmãos, que o meio termo não vai ficar no nosso meio. Bendito é o Senhor. E muitos, irmãos, têm medo de pregar doutrina por medo da igreja esvaziar, ou de não ser simpático com a igreja. Que adianta eu ser uma pessoa que vocês venham me idolatrar e eu não expor a verdadeira doutrina de Cristo e não levar a igreja ao sumo pastor? Naquele dia eu não entro e todos vocês também não entram, mas eu estou aqui na condição de servo agora para dizer: fala, Senhor, que eu sou o primeiro a ouvir, e essa igreja será levada a Jesus Cristo. Quem quer a doutrina genuína, glória a Deus. Quem não quer, glória a Deus do mesmo jeito, irmão. Ou nós vamos ficar aqui fingindo cara de paisagem, mostrando para um, para outro, um falso amor? Porque o amor verdadeiro é o de Deus. Se ele estiver no meu coração, eu sou sincero. O homem fala: estou junto, está nada. Quando o barco começa a afundar, é o primeiro a pular e deixar a pessoa. Estamos juntos, está junto coisa nenhuma. Mas hoje o Senhor está mandando essa palavra para te dizer: eu vou te guardar todos os dias da tua vida, aperto que apertar, eu não vou te deixar. E como acabamos de ler, o que tiver que vir, virá, aleluia, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Está gostoso pregar a palavra, porque a igreja está comendo. Tu és justo, seja mais justo ainda. Está limpo, deixa Deus te limpar mais ainda. E também o Espírito Santo não testifica. Como que ele testifica? Quando ele guia uma pessoa, ele mostra que a pessoa vive debaixo desse novo concerto. Para nós entendermos, irmão, o trabalho do Espírito Santo, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, falou que o Espírito Santo é como um aio. Aio, essa palavra significa cuidador. Há um tempo atrás chamavam-se pajem, e hoje é cuidador. Semelhante a um pai e uma mãe que trabalha e deixa o filho na mão de um cuidador. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Senhor Jesus falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar meu Espírito Santo Consolador para vos guiar em toda a verdade. O que um cuidador faz? A mãe e o pai saem para trabalhar, deixa aquele cuidador, o cuidador vai lá, dá o banho na hora certa na criança, dá comida na hora certa, troca na hora de ir para a escola, leva a criança, se tem um veículo que leva, ou se não é ele mesmo, na hora de atravessar a rua, pega na mão, na hora de trazer de volta, tira a roupa da escola, põe a criança limpinha, com a lição feita. Quando chega o pai e a mãe, a criança está limpa, com a liçãozinha feita, esperando o pai e a mãe para a refeição da noite. O pai e a mãe têm prazer quando aquela criança vai, mas se ele vai sujo, o pai chega e fala: meu filho, você não tomou banho? Você está tudo lambrecado, tudo sujo. A cuidadora não te deu banho? Logo vem o cuidador ou a cuidadora e fala: não, quis dar banho nele, mas ele fez birra, fugiu, ameaçava, não queria. Ele comeu, ele bebeu o remédio, ele fez, não, está teimoso,
quer fazer tudo da cabeça dele. E espiritualmente falando, pensa, irmão, que o diabo está feliz de estar sendo pregado essa palavra? Não está, não. O problema é dele. Eu estou fazendo a vontade de Deus e a igreja está me ajudando na comunhão. Quem estiver sentindo sono, expulsa essa velha maldita por abismo em nome do Senhor Jesus. Ela vem fazer cafuné aqui, mas ela quer tirar teu sono na madrugada. Mas vamos trocar, aqui você fica bem acordado. Essa noite Deus te dá um sonho de revelação, e aonde tiver o mal vai sair por 7 caminhos. Vamos fazer isso? Glória ao Senhor Jesus. Mas quando a criança, irmão, assim procede, o que o pai faz? Precisamos conversar. Porque o cuidador ou a cuidadora fala, sendo assim não dá mais para cuidar do teu filho, me dá minhas contas que eu quero ir embora. Tem alguns aqui nessa noite, que o Espírito de Deus já está pedindo autorização para o pai para sair da tua vida. Não dá mais, ele não quer que eu guie ele, ela não quer que eu guie ela prefere o pecado, ele prefere manter-se sujo, ele não quer o teu abraço. Hoje mesmo ouvimos na reunião do cooperador de jovens, que Deus não abraça quem está sujo. Ele está trazendo aqui agora essa ilustração. Vocês creem que o mesmo Espírito que estava lá na reunião, tomando a boca do servo de Deus, estava passeando entre nós, ele está aqui agora. Filho limpo serão abraçados pelo pai e pela mãe, chamada palavra. Você aceita hoje o banho que essa palavra quer te dar, de colocar uma roupa limpa? Deus quer te abraçar, mas se você estiver limpo e adornado. Tá aí, irmãos, quem que não gosta de ouvir? Ah, Deus vai te fazer isso, eis que vejo, e não vem nada, só fala para fazer emoção. Aí prende-se numa palavra que acha que é com ele, que é com ela, não cumpre, ainda vem falar que Deus é mentiroso, ou que Deus prometeu e não cumpriu. Mas hoje o Senhor manda por essa palavra, ainda que você veio atrás de uma profecia, para esse mês 6 para o mês 7, ela não acontecer, te diz o Senhor, se eu te limpar, e você deixar o meu Espírito te guiar, eu não te dou só a chave desse mês, e nem do próximo, eu serei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Estou sentindo a glória de Deus nos envolver agora. Já tem filho que aceitou a limpeza, seja vestido, porque o pai já está vindo para te abraçar. E ele fala, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Quando o Senhor limpa, irmão, aquele que se arrepende, o Senhor não é igual ao homem, que amanhã ele faz uma coisa, você está onde está, porque foi eu que te ajudei. Se não fosse eu te dar uma mãozinha, você não estava aí. Mas o Senhor não, Ele apaga, Ele limpa, e quer que nós, aleluia, trilhamos o caminho novo, abençoado, e Ele não esfrega no rosto. E eu sinto a virtude de Deus para dizer agora, ó pecado, aonde você estava até escondido, você vai sair para nunca mais voltar. Glória a Deus nas alturas. Vamos escrever coisa nova, vamos, irmão. Mas que palavra diferente é essa? O que você queria? Ouvir o que? É o que Deus está mandando aqui nessa noite. Feliz daquele que está entrando debaixo dessa água viva, cristalina, e o Senhor está limpando alguma transgressão aqui hoje. Ora, onde há remissão desses, não há mais oblação pelo pecado. Quando o Senhor, irmão, faz uma obra e Ele limpa uma pessoa, não precisa mais de sacrifício nenhum. O que precisa é obediência. Que nós acabamos de ler que o Senhor não queria sacrifício e holocausto, Ele queria obediência. E um corpo que obedece o Espírito de Deus, ele já está sendo crucificado com Cristo. E muitos não entendem isso. O Senhor Jesus deu a vida dele por nós, mas nós também, como nós ouvimos no testemunho, temos que dar a nossa vida para o Senhor. Pode ver que quando Paulo
foi perseguir os cristãos, o Senhor encontrou com ele no caminho do Damasco, o Senhor fez ele perder a visão dele, mas direcionou ele, falou: entra na cidade. E lá ele foi, irmão, quando o Senhor tomou o profeta Ananias, que impôs as mãos em cima da cabeça dele, disse: irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Tudo aquilo que ele achava que estava certo, formado numa razão humana, ele reputou como esterco e começou a servir o Senhor. Ficou 3 anos e meio buscando de Deus, e o Senhor foi revelando para ele: Paulo, a lei era isso, mas que na graça é isso. Aquilo ali, era só uma lei. Não houve ninguém como Paulo que pegou as coisas da lei e fez a alegoria, até de Agar e de Sara, o concerto da serva da livre, foi trazendo. Bendito é o nome santo do Senhor, porque quando Deus entra na mente de um homem, rasga o véu, bendito é o Senhor, faz ele abrir o olho do entendimento, ele começa a ver coisas que o homem natural não vê. Bendito seja Deus. Quem olha fala: que mudança, como fala diferente, mentia não mente mais, roubava não rouba mais, falhava com todo mundo, mas hoje tem palavra. O que é isso? É o Senhor vivendo na pessoa, porque ele dá vida pelo Senhor. Aleluia. Chegou um dia que Paulo olhou e falou assim: não sei mais nem o que eu devo escolher, se é partir com o Senhor ou se é para ficar aqui. Se eu ficar, eu vou viver para o Evangelho, e se eu for, eu vou com o Senhor. Sabe o que é? Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tem comunhão agora, para o Senhor ficar aí e ele viver dentro de ti. Hora que você olhar, ele olha contigo. Quando você falar, ele fala na tua boca. Um bom dia, demônios caem. A paz de Deus nessa casa, as misérias que arranca a paz da família vai embora. Eu estou sentindo no fim dessa palavra a unção do Senhor descer sobre aqueles que estão aceitando a palavra. Aleluia. Haverá uma mudança de estado espiritual na igreja, no ministério, em quem está na comunhão. E quem não quiser, irmão, todos vão olhar e falar: que miserável, fala que é crente, mas olha quanta miséria que esse homem carrega. Não acha que a palavra está querendo ser dura, mas é o Senhor despertando a igreja. Não vai ficar mais o meio termo. Nós vamos ver crente de verdade, mas os carijó que estão fingindo ser crente, o Senhor vai começar a mostrar que não tem o Espírito Santo. Quem tem comunhão agora, receba o livre curso do Espírito Santo na tua alma. Homem carnal, acorda, porque hoje é dia de mudança. Que Deus nos guarde, irmão. Vim aqui perder 30, 40, 50 anos da nossa vida. E tem alguém que está falando: está muito duro essa igreja, não sei se eu vou conseguir ficar nessa lei. Carnal, acorda. Se você pensa que o caminho para o céu é largo e espaçoso, o próprio Senhor Jesus mesmo disse que o caminho para salvação, ele é estreito, ele é apertado, e a porta é mais estreita ainda. Mais largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Quem está aí achando que está muito apertado, é você que está fora da medida. Mas o Senhor te espreme nessa palavra aqui, te dá um empurrãozinho e fala: não sai não, fica aqui, que eu vou te pôr na forma. Só dá glória a Deus quem quer salvar, irmão. Bendito é o Senhor. Quem está aqui preocupado com as coisas dessa vida, não está sentindo nada. Mas ele fala de uma ousadia de entrar no santuário pela fé. Irmãos, que o Senhor nos guarde de não tomar os nossos lugares celestiais. A palavra já vai ter que se encerrar, mas é muito triste não entrarmos nem que for por cima nesse assunto. Todos nós, que o Senhor nos chama a este tão alto e soberano caminho, nos dá o direito de ser reis e sacerdotes. Mas quando um sacerdote não entra na sua hora, lá atrás isso, ele ia perdendo o seu lugar. Espiritualmente falando, o adversário quer que isso aconteça na nossa vida. Ele quer que a gente seja crentes miseráveis. Chegar na presença de Deus: me faz, me dá. Mas hoje,
Senhor, mais uma vez concede a todos nós o direito de cada um trazer oferta por si mesmo diante de Deus. Aleluia. Te diz o Senhor: para de tanto me dar ordem, para de tanto falar que se eu fizer isso, você faz isso. Eu não tenho negócio com isso. Mas se você vir na minha presença e falar para mim o que eu represento na tua vida, o amor que você sente por mim, eu te prometo que a minha glória vai te envolver. Santo é o Senhor. Não importa se vai ser de madrugada, se vai ser alguns minutinhos que você vai tirar até durante teu dia, mas te diz o Senhor: põe a tua oferta, pode vir na minha presença, eu vou estar te esperando. Glória a Jesus. Irmão, não tem mais tempo para pregar essa palavra, mas está aqui bem claro: o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas está aqui uma igreja que o Senhor falou contigo. Glória ao Senhor. E nós todos agora no final podemos dizer assim: nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É isso que você tem dentro do teu coração, o dom de crer na salvação, o dom de crer na palavra de Deus, para que o Senhor conserve a tua alma de pé. Bendito é o nome santo do Senhor. Não quero perder, Senhor, o meu direito, Senhor, de filho, de filha. Hoje o Senhor mais uma vez fala: não retirarei o Espírito Santo da tua vida, antes pelo contrário, eu arranco alguma coisa que o maligno construiu na tua vida, colocando barreira para que meu espírito não tenha livre curso dentro de ti. Glória ao Senhor. Irmãos, eu estou vendo uma visão, uma coisa mais linda. Estou vendo uma marreta quebrando muralhas escuras dentro de cada um que está aqui, ó, templos do Altíssimo. Tudo que é muralha que oprimia o Espírito de Deus dentro de ti, cai por terra agora. Deixa o Espírito de Deus andar dentro de ti, deixa Ele te guiar nesta semana. Glória a Jesus. Eu estou sentindo agora a liberdade que o Senhor está dando no fim dessa palavra. O Senhor vai te guiar os teus passos. Aquilo que for para você fazer alegria, o ânimo do céu vai te tomar. Mas aquilo que não for vindo da vontade de Deus, te diz o Senhor, o meu Espírito vai apertar o teu coração, Ele vai prender tua respiração. Não faz, respeita a guia do Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu estou sentindo, irmãos, agora no fim da palavra, que o Senhor está passando agora, arrancando tudo aquilo que é entulho, daquilo que Ele derrubou. O Espírito de Deus nessa madrugada ainda vai passar dentro de você e passear. Haverá um glória na tua boca, você dormindo. Labaredas de fogo vão cruzar em cima da tua casa, e tudo que é sorte de mal lançado contra a tua família vai cair por terra e vai para os abismos. Tua casa não é casa de condenação, tua casa não é casa de derrota, tua casa não é casa daqueles que são marcados pelo adversário. A marca do Senhor permanecerá sobre os teus. Olha o que o Senhor acabou de revelar no fim da palavra que eu encerro. Em espírito falou: nós não pegamos o pai e nem a mãe, mas essa geração nós pegamos. Pegou nada. Quem está aqui na comunhão e está aceitando essa palavra, só diga: entra, Senhor, faz o que tu quiseres. Glória ao Senhor. É ao contrário, vou pôr na mão do teu filho uma espada, que ele vai transpassar aquilo que está querendo tirar a vida espiritual dele e dela. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai passar, irmão, no meio dessa geração, e vai escolher um exército novinho, que vai ser de vencedores. Nós vamos ver crianças tomadas pelo Espírito Santo, olhando e dizendo: vai embora da minha casa, ó homem sujo, que entrou aqui para colocar confusão entre o meu pai e a minha mãe. O Senhor te repreende para o abismo agora.
embora. Quem tem comunhão, começa a permanecer um pouquinho mais, porque no livre curso do Espírito Santo, Deus vai pegar as mãozinhas, que vai pôr em cima de uma mãe enferma, e quando tirar a enfermidade, sai junto e ela vai embora. Sabe por que o inimigo oprime tanto teu filho e tua filha? Porque você não está puxando a espada agora para ajudar o teu filhinho, mas hoje o Senhor te dá uma receita espiritualidade. Para de perder tanto tempo com esse quadradinho na mão e se desligando do céu. Vai orar, abençoa a tua geração, ajuda ele hoje, e amanhã ele derruba o gigante da tua vida. Glória a Jesus, que gostoso pregar e ver que a igreja está comendo. E se fosse olhar por alguém agora, nem a palavra terminava, mas está aqui a palavra da doutrina pura, genuína. Conserva-te santificado a Deus, e Deus te guardará para a vida eterna. Deus seja louvado. Deus dará a um dos servos a oração do agradecimento. Tem um carro Palio preto, a placa CDZ 2543, retirar urgente. Glória ao Senhor. Vamos juntos com uma oração agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus, Pai celestial e bendito, neste momento nós estamos ajoelhados aos teus pés, elevando a ti a nossa oração de agradecimento, pois na noite deste dia o Senhor nos trouxe dentro desta casa de oração. Graças te damos, Senhor, que muitos de nós entramos aqui andando, mas tem também uma boa parte que entrou se arrastando. Graças te damos, Senhor, porque este culto foi aberto em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Nós aqui cantamos 3 hinos, Senhor, e sentimos que esses louvores chegaram aí nos céus. Também te agradecemos pelo teu servo na presidência e a boa comunhão que tu deste para cada um de nós que estamos aqui. Na verdade, se fosse pela vontade do nosso adversário, nós não teríamos nenhuma comunhão, a orquestra tocaria toda desafinada, mas graças te damos, Senhor, que tu cobriu a tua igreja com o sangue de Jesus Cristo, e nós sentimos aqui a tua comunhão nos envolver. A orquestra se acertou, a irmandade também, Senhor, se acertou com a orquestra, e os louvores chegaram aí no trono da tua misericórdia. Graças te damos pelos testemunhos, pela oração também, onde que foi apresentada as nossas necessidades, os santos testemunhos, mas maiormente a tua igreja te agradece por esta santa e bendita palavra, que nós temos certeza, Senhor, ela veio dos céus, porque a tua palavra já mudou a nossa vida, a tua palavra já converteu muitos corações aqui nesta noite, a tua palavra limpou o nosso caminho, e a tua palavra encheu nós das tuas virtudes. Quantos de nós, Senhor, entramos aqui vazios, com a nossa lâmpada quase se apagando, e tu mandaste azeite, a nossa lâmpada está acesa. Nós vamos sair daqui pensando diferente, mudando muitos hábitos e costumes, porque a tua virtude ela nos cobriu nesta noite. Senhor, nós vamos te pedir, grava esta palavra na tábua de carne dos nossos corações, e se o Senhor quiser, nós estamos aqui ajoelhados, com a nossa mente voltada para ti. Manda dom, sela com a promessa do Espírito Santo, enche a tua igreja daquilo que é dos céus, porque nós não queremos cair no campo de batalha, nós queremos ser fiéis até o fim. O inimigo não nos faz parar, Senhor. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Jesus.
Andana suri viano tinae, chiantuluri siente na marte, e burchitini le suri cantalaia. Anda, la muque mais, tanto che basteli. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aqui ao lado, no EBI, Espaço Bíblico Infantil, as nossas crianças hoje aprenderam sobre a história bíblica da parábola do grão de mostarda, onde está escrito em 4 de Marcos, no verso 30 ao 34. Santo Deus, 50 crianças ali hoje. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor prometeu, vai pegar a mãozinha deles e vai pôr virtude. Feliz do pai e da mãe que aproveitaram, não deixa a coisa embora não, deixa o Senhor ficar neles. Glória a Deus. Passou do horário, mas nós vamos cantar esse coro aqui, ó. Majestoso é Cristo Jesus, o Senhor. Majestoso é Cristo Jesus. O poder Deus lhe deu, quer na terra, quer nos céus. Majestoso é Cristo Jesus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que santa palavra que o Senhor falou conosco, meus irmãos. E os testemunhos lindos. E também os seus santos conselhos. O irmão ou a irmã, ou algum testemunhado já congregou nessa casa de oração? Deixe-nos comentário. Deixe o seu pedido de oração. Glória a Deus. Se inscrever no canal. CCB. Minha alma engrandece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.